E como que começou aí esse lance do rock and roll? Cada um tem uma história em particular. Eu sou apaixonado desde os meus 16 anos, né? Também. O Wilter também. E assim, várias pessoas que gostam desse estilo musical realmente têm uma paixão. Não é aquela coisa efêmera. Você pode reparar, tem, por Nunca exemplo... é curtir por curtir, igual muitos estilos musicais hoje em dia. Isso. Eu falo que é um estilo de vida, né? É. Eu comecei a ouvir música, vou começar assim, através do meu pai. Meu saudoso pai, ele começou ali na época, quando eu tinha 10, 12 anos, né? A gente fazia viagens para praia, né? Para Espírito Santo, né? A Praia dos Mineiros. Guarapari. Guarapari, Iriri e tal. Ou então, meu pai veio do interior. Ele nasceu em Além Paraíba, divisa do Rio com Minas, e ele veio para cá para estudar Direito, que ele formou em Direito, advogado. E ele tinha um dom de cantar. Nunca estudou, meu pai era um boêmio, gostava de cantar, né, aquelas serestas e tal. Né, os cantores do rádio da época, talvez vocês dois não sabem o que é isso, mas talvez os pais de vocês vão lembrar de cantores como Ataúfo Alves, Lupicínio Rodrigues, né, Ângela Maria, aí trazendo mais para Aguinaldo Raiol, Aguinaldo Timóteo, Nelson Gonçalves, aí vem Alcione, Benito de Paula e outros, né? E aí o meu pai, ele tinha na época fita cassete, a gente ouvia as fitas cassetes e o meu pai botava esse som e vinha cantarolando assim nas estradas, a gente indo pra praia, eu, minha mãe, meu irmão e meu pai, a gente ia e meu pai cantando junto, dirigindo aquelas 4, 5, 6, às vezes 8, 9 horas de viagem, meu pai cantando e automaticamente isso ia entrando ali, eu ia ouvindo também, e me atrevia a cantar alguma coisa com ele. Ali surgiu o meu interesse por música. Obviamente, músicas que o meu pai escutava. Até então, não tinha nada de rock. Tinha alguma coisa que meu pai escutava, algumas músicas assim em inglês que eu achava legal também, mas eram músicas mais românticas e tal. E aí eu comecei a ouvir e obviamente, o ouvido aguçado a ouvir as músicas do meu pai. Comecei a cantar junto com ele, aquela coisa tal, pá, beleza. Aí vinha estudar no colégio, já gostava demais de música, né, nessa época, ali com meus 16, 17 anos, o Instinto Promove Júnior, ali na Estevão Pinto, na Serra. Estudava lá e, cara, sinceramente, eu nunca fui bom em matemática, geografia. Como a maioria das pessoas. Não era assim, não era um aluno exemplar. Tão focado assim. Não era. E no colégio tinha um teatrinho. E sempre quando tinha alguma coisa relacionada à arte, eu era o primeiro a chegar para ver. E um dia eu cheguei e tava lá um amigo, um cara tocando guitarra e cantando, e tinha uma banda, e eu achei aquilo, assim, fiquei impressionado. Falei, caramba, que negócio bacana. Ali que você conheceu o rock and roll. E o cara, e eu conheci esse cara, ele chama, né, tá vivo até hoje, o Marco Aurélio. E ele tinha um cabelo, assim, meio esquisito, a gente chamava ele de Ceborélio. E esse cara hoje é um cientista matemático. E ele tocava guitarra. E eu lembro que eu estava lá no Promove e aí eu já tinha o dom da voz. Eu gostava de imitar desenhos animados. Tartaruga Tuxé falando. Eu fazia umas imitações e tal, aquela coisa, né? Batifina falando, os desenhos animados da época, né? Ei, Nenico, né? Fred Flintstone, adorava, né? Então,
Eu fazia essas imitações, já tinha o dom de mudar a minha voz. E aí eu falei com esse cara, e numa época que o heavy metal estava no auge. Bandas como Iron Maiden, Scorpions, Accept, sabe? Metallica. Judas Priest. Bandas que eu... E eu já escutava vinil, né? Comprava os vinis. E era aficionado, comprava várias, né? Não gostava daquele... Eu gostava mais do heavy metal, não gostava do thrash, nada daqueles coisas mais... Não, eu gostava de melodia. Sim. Que era uma coisa que a minha voz conseguia fazer. Por isso que você interessou pelo canto lírico, né? Exatamente. E aí, cara, eu comecei a vi ele cantando, tocando lá, e falei, cara, eu canto. Virei pra esse cara e falou, o que? Você canta? Para. Você tá brincando, né? Eu falei, não, sério, eu canto. Ele falou, ah, é? Então vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou trazer meu violão e no final da aula eu vou fazer um teste para ver se você canta. Aí eu falei, beleza. Aí fiquei todo empolgado, né? No outro dia, nem assisti, doido pra aula acabar pra fazer o teste com o cara. Aí chegou, chamou lá no final e começou a pedir para eu cantar músicas. Óbvio, ele já sabia que, né, uma época que o heavy metal estava no auge, ele começou a pedir, canta um Iron Maiden, eu cantava, canta um Judas, eu cantava, canta aí um Scorpions, eu mandando tudo. Pá. Aí ele viu que eu comecei a cantar uns rock e tal, e ele falou, agora eu vou pegar esse cara. Aí ele falou, canta aí um Nelson Gonçalves. Aí eu falei, opa. Já conhecia do seu pai? Aí eu lembrei do meu pai, falei, tá bom, pá. Canta aí um Aguinaldo Timóteo. Ô, meu dedo. Vamos lá. Tá. Toma também. Toma também. É só pedir música. Eu ia cantando. No final, eu falei assim, canta Xuxa. Hilari. Cantei ali e tal. E foi, beleza. E aí eu perguntei pra ele. Fui aprovado, gostou? Ele falou, gostei, mas você tá cantando umas músicas muito baranga. Ele falou, pô, legal tal. E dali ele falou, cara, vamos ensaiar. E ali ele me mostrou, ele falou assim, cara, eu queria que você escutasse essa banda aqui. Aí eu falei, pô, eu gosto de Iron Maiden e tal. Ele falou, depois você escuta Iron Maiden. Aí ele me mostrou uma banda lá que eu não dei muita atenção na época. Eu falei, não, beleza, passou um tempo, nem ouvi, depois eu vou falar qual que é. Aí ele falou, começamos a ensaiar com dois caras, Daniel e Davi, que eram dois irmãos, e a gente era um baixista, o outro guitarrista, e ele de guitarra, não tinha batera. Aí a gente começou a ensaiar ali, pô. Aí o prédio em frente ao meu colégio tinha um cara chamado Beto. Ele tocava baixo. E ele era fã do Steve Harris, do Iron Maiden. E a gente ali criou-se uma amizade. Ele falou, cara, eu tô montando uma banda. Você não quer fazer parte da banda, não? Eu falei, como é que estilo que é a banda? Ele falou, cara, é um Iron Maiden, só que em português. Eu falei, sério? Eu falei, sério. Vamos montar a banda? Vamos. Aí tinha mais dois caras, dois amigos ali do bairro também, que eram o Juliano e o Rodrigo Morguinha. E faltava um baterista. Aí os caras falaram, cara, nós conhecemos um baterista que é o Hudson Vaz. E ele é sensacional, vamos montar a banda e tal. Falei, como é que vai chamar a banda? Esfinge. Né? Do Egito. Esfinge. Ah, sim. E era na época que o Iron estava lançando aquele disco. Que tinha as pirâmides. Tinha as pirâmides e tal. Então tinha. E o cara, e o Beto tocava muito e toca até hoje. A profissão dele é outra, né? Ele não é um músico profissional hoje, mas ele toca muito baixo. E escrevia letras assim, e as músicas complexas. Que bacana, cara. Era engraçado que atualmente eu lembrei de um nome de uma que chamava Um Homem Chamado Deus.
Eu falei, olha que loucura isso, né, Toda? Atualmente eu vivendo a minha história, né, que vamos chegar lá, mas eu falei, caramba, olha aí, a gente fica fazendo essas conexões. E aí, cara, a gente começou a fazer e a gente entrou para um festival. Um festival de uma rádio, da Antena 1. Novas antigas. Chamava Hoje é Dia de Rock. Hoje é Dia de Rock. E nessa época tinha bandas como Overdose, Kamikaze, Sarcófago, bandas do heavy metal de Belo Horizonte. Ali, as bandas ali daquela loja lá, do Cogumelo. E foi nessa mesma época que surgiu o Sepultura? Sim. Naquela mesma época tinha o Sepultura. E Sepultura já despontou mundo afora, né? O Sepultura, nesse festival, na primeira triagem, eles foram eliminados. Que isso? Depois eles deram a volta por cima. E era engraçado, porque quando eu vi o show do Sepultura, eu falei, caramba, que coisa ruim, era muito barulhento. E eu obviamente, ligado. Sempre gostou da melodia. Gritaria, né? Barulho. E tinha uma briga, né? Uma coisa assim do metal com o trash. Os caras não. Farofa. Né? Era aquela época que tinha as tribos muito bem definidas, né? E não se misturavam. Os punks dos metaleiros. Só que assim, cara, eu transitava legal nessa galera, né? Apesar de não ter muita amizade com a galera do trash nem dos punk. Gostava do heavy metal, do rock. E aí eu conheci uma banda que realmente foi importante na minha vida, que foi o Kamikaze. O Kamikaze foi uma das bandas que eu mais impressionei, né? O Guilherme Bisotto, o cantor do Kamikaze, quando eu vi ele cantando, eu falei, opa, esse cara é diferenciado. Que era ali um Glenn Hughes, um Ian Gillan brasileiro cantando em português. E tinha um guitarrista que era um fenômeno, que era o Reginaldo Silva. Que bacana, que tocava muito. O João Guimarães, que é irmão do Ricardo Guimarães, do Banco BMG. E o Gustavo Duarte, o baixista. E quando eu vi essa banda, eu falei, caramba. E eles ganharam o festival Hoje é Dia de Rock. Só que nesse dia, eu lembro, quem era o curador do festival era o saudoso Diceu Pereira, que foi do Mineirão, comunicador. O que foi prefeito de Ribeirão das Neves? Isso. Diceu Pereira. E ele, quando eu surgi cantando, ele me elogiou. Pá, tá surgindo um novo cantor em Belo Horizonte, no Minas Gerais, no Brasil. E me deu uma notoriedade e tal. E ali surgiu, ali foi. E tinha uma banda chamada Tridente, que também tocava e que ficou em segundo lugar. Até o 7º colocado gravava um LP. Sim. Do festival. Hoje é Dia de Rock, da Antena 1. Nós ficamos em 7º com o Esfinge. Olha. E a banda que ganhou foi o Kamikaze e o Tridente ficou em segundo. O vocalista do Tridente, que era o Rafael, tinha uma história. Hoje eu fiquei sabendo que era diferente. Ele ia para o Rio de Janeiro. E quando ele foi para o Rio de Janeiro, os caras do Tridente me chamaram para ser o vocalista. E eu saí do Esfinge e fui para o Tridente, que era uma banda. Ali eu conheci várias coisas na minha vida, boas e ruins.